O Supremo decidiu que é constitucional a incidência de PIS e COFINS sobre aluguel de bens móveis e imóveis. O assunto tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão da Corte será aplicada aos demais processos semelhantes julgados em todo o país. Repórter Marta Ferreira. Dois recursos estavam em análise em conjunto. No primeiro, os ministros julgam se o PIS deve incidir sobre a receita recebida com o aluguel de imóveis. No segundo, eles analisam a incidência da contribuição ao PIS/COFINS sobre as receitas de locação de bens móveis. O assunto diz respeito ao conceito de faturamento, que é a base de cálculo das contribuições. De um lado, a União entende que, com a entrada de duas leis, uma em 2002 e a outra em 2003, a base de cálculo das contribuições passou a ser a receita bruta, ou seja, a soma de todas as receitas resultantes das atividades empresariais, o que incluiria as receitas com locação. Do outro, os contribuintes alegam que não há essa previsão legal, porque a locação de bens móveis e imóveis não é a venda de mercadoria nem prestação de serviços e, assim, não poderia compor a base de cálculo desses tributos. O julgamento havia iniciado em plenário virtual e migrou para o plenário físico após pedido de destaque. 3 propostas foram apresentadas até então. A primeira é a do ministro Marco Aurélio, que votou antes de se aposentar. Ele entendeu que PIS/COFINS, se não cumulativos, devem incidir sobre o faturamento a partir das leis que os instituíram. Se cumulativos, ele votou por sua incidência apenas se a alocação de bens móveis for a principal atividade da pessoa jurídica a partir da Lei 12.973 de 2014. A segunda é a do ministro Luiz Fux, que votou por invalidar a incidência de PIS/COFINS sobre o faturamento de locações antes da emenda constitucional 20 de 1998. Ele explicou que essa emenda aumentou a hipótese de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, porque acrescentou receita ao conceito de faturamento. A terceira proposta foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele entende que, para os bens móveis, é válida a incidência do PIS e da COFINS porque o aluguel é uma prestação de serviços, algo passível de tributação desde a Constituição de 1988. Já para os bens imóveis, a cobrança é inconstitucional para as empresas em que a locação é eventual e subsidiária ao objeto social principal. Na retomada do julgamento, os ministros André Mendonça e Edson Fachin acompanharam a proposta de Luiz Fux. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Nunes Marques acompanharam o voto de Alexandre de Moraes. Eu vou acompanhar a conclusão do ministro Alexandre. A minha preocupação era essa exposta pelo ministro Flávio Dino, também trazida pelo ministro Cristiano Zanin. Chegamos agora pelo menos até esse ponto do julgamento, de denominar de atividade típica, que eu denominaria de atividade de fato, com essa preocupação da vinculação do CNAE. Nós temos uma preocupação no momento com repercussão tributária, mas quem conhece, por exemplo, Brasília, nós temos um zoneamento diferente no Distrito Federal de quase todas as unidades da Federação. Mesmo no setor comercial, aqui em Brasília, há uma previsão legal de que tipo de atividade pode ser desenvolvida. Então, o CNAE da empresa determina onde aquela empresa pode se instalar ou não. Então, isso transcende, inclusive, uma questão tributária, ou seja, alguém pode, por exemplo, herdar um imóvel no determinado local, colocar um CNAE que possa abrir aquela empresa ali, quando, de fato, a lei do DF sequer permite. Prevaleceu a posição do ministro Alexandre de Moraes, que apenas ajustou a tese, levando em consideração o entendimento definido em 2023 pelo Supremo, quando o conceito de faturamento foi estabelecido como receita bruta operacional resultante de atividades operacionais típicas de empresas. Segundo a maioria dos ministros, a alocação não precisa figurar no objeto social da empresa, mas deve fazer parte das atividades principais, ou seja, não deve ser eventual. A matéria tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pela Corte será aplicada aos demais processos semelhantes em trâmite na Justiça. Com isso, ficou definida a seguinte tese. É constitucional a incidência da contribuição para
o PIS e da COFINS, sobre as receitas auferidas com alocação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, pressuposto desde a redação original do artigo 195.1 da Constituição Federal.